Galera, eu não devia estar fazendo esse vídeo agora, na verdade já tô com várias outras coisas pra fazer, eu não planejava fazer, mas eu queria mostrar algumas coisas pra vocês que são da influência que o Akira Toriyama teve na Nintendo e que são muito interessantes e que eu sei que pouca gente sabe. A verdade, cara, é que eu tô bolado, eu fiquei real abalado com a morte do Akira Toriyama. Tô segurando aqui os meus mangás originais de Dragon Ball. Tenho muito orgulho, foi uma das coisas que eu fiz questão de trazer do Japão. Eles estão em japonês, são mangás que eu tenho com muito carinho. E assim, eu acho que eu não seria o Coelho no Japão se não fosse por causa do Akira Toriyama. O fato de eu ter ido morar no Japão tá diretamente ligado às obras do Akira Toriyama, que foi quem me fez me apaixonar pela cultura japonesa. Então, eu com certeza não teria sido a mesma pessoa, cara. Acordar com a notícia da morte dele me pegou... Eu fiquei choroso hoje, cara. Na carta que foi revelada oficialmente a morte do Akira Toriyama, tinha um personagenzinho lá embaixo, que é esse personagenzinho aí. E você que conhece o mundo de Super Mario, deve reconhecer ele por causa do Sniffit, que é esse personagem de Super Mario aí, que inclusive apareceu no filme do Mario, e eles têm uma semelhança bem próxima, né? É por isso que eu acho legal, porque pelo menos aqui no meu coração, cara, o Akira Toriyama, ele tá vivo ainda dentro do universo de Super Mario. Pra quem não sabe a origem desse personagem, esse é um personagem que se chama Akira também. O Akira Toriyama criou ele pra se representar nas aparições na série de Dragon Ball, Dr. Slump, baseado no avatar dele mesmo que se chama Robô Toriyama. Tá ligado aquele jogo Doki Doki Panic? Pois é, antes do Super Mario Bros 2 ser lançado no ocidente, ele na verdade era um jogo chamado Doki Doki Panic que tinha no Japão. Isso é uma história já bastante conhecida, e o Sniffit foi um personagem que foi criado no Doki Doki Panic e depois acabou se tornando parte do universo do Super Mario, né? Mas por que eu tô falando do Doki Doki Panic? A arte do Doki Doki Panic, ela não é do Akira Toriyama, mas se você olha, cara, dá pra ver claramente a inspiração do Akira Toriyama na arte do Doki Doki Panic, né? Esse foi um jogo que foi publicado originalmente em parceria entre a Nintendo e a Fuji Television Network. Pois é, mas o que tem a ver, né? Anime, Nintendo naquela época? Por que a Fuji Television Network? Bom, Doki Doki Panic ele foi baseado em Yume Kojo 87, que era um evento, né? O jogo ele tinha sido feito com o propósito de promover esse evento da Fuji Television, que era um evento que ia falar sobre as inovações deles, o que ia ser do futuro da Fuji Television dali pra frente. E como eu falei, a arte do jogo ela é inspirada na obra do Toriyama, que é um dos mangakas mais influentes de toda a história e que ele teve o primeiro episódio do seu anime de Dragon Ball indo ao ar na Fuji TV um ano antes. Doki Doki Panic era para comemorar esse evento que ia ser em 87, Dragon Ball, que mudou toda a história da Fuji TV, de todo o entretenimento também, estreou lá em 86. E aí eles fizeram o Doki Doki Panic em comemoração a esse evento, né? Voltando ao personagem do Akira Toriyama, né, o Akira ou o Toribot, ele é um personagem que aparece logo no primeiro capítulo do mangá de Dragon Ball. Não foi a primeira vez que ele apareceu, ele já tinha aparecido antes, mas logo no primeiro capítulo de Dragon Ball ele tá lá. E o Sniffit, no Doki Doki Panic, ele é uma referência ao próprio Toriyama, inclusive aparecendo também em Super Mario RPG, que é o jogo da Nintendo feita pela mesma Square, né, por outro time, e que foi lançado muito próximo a Chrono Trigger. Chrono Trigger foi lançado um ano antes de Super Mario RPG, e Chrono Trigger é um jogo que tem a arte do Akira Toriyama, né? E aí a mesma Square, a mesma empresa, lançou o Super Mario RPG no ano seguinte, e eu acredito que devam ter tido ali algum paralelo de desenvolvimento desses dois jogos. E o Sniffit é um jogo que aparece no Super Mario RPG, né? Então assim, nunca foi confirmado, ninguém nunca falou, olha, o Sniffit ele é uma homenagem direta ao Akira Toriyama, o Sniffit ele é um personagem inspirado no Toribot. Mas para quem conhece a história e para quem sabe como que foi a criação desses jogos, e também para quem conhece, cara, essa galera toda dos mangás, dos animes, sabe que toda essa galera, principalmente das antigas e dos games também, do entretenimento do Japão, eles são meio que conectados. O Toriyama, ele foi realmente um grande promotor da cultura japonesa para fora do mundo, né, e para o mundo inteiro também. Então foi um grande boom, ele foi um dos principais vetores de um grande boom que teve na indústria do entretenimento para fora do Japão, e muitos mangakas
inclusive o criador de Naruto, o criador de One Piece, entre vários outros, eram próximos do Toriyama, tinham ele como mestre, enfim. O próprio Shigeru Miyamoto também se inspirou na obra do Toriyama, cara, pra fazer a movimentação do Super Mario, e já eu explico isso aqui pra vocês, porque é outra influência que teve ali na Nintendo, que é muito interessante. Mas assim, essa galera toda meio que sempre faz brincadeiras e referências em sua arte, referenciando uns aos outros, né? Então é claro que o Snifit, quando ele aparece hoje em dia, ele não tá lá pra representar o Akira Toriyama, claro. Mas dado a sua origem, eu gosto de considerar que o Akira Toriyama segue vivo, cara, nas histórias do Reino dos Cogumelos, nas histórias dos universos da Nintendo, tanto nos jogos quanto no filme, né, que teve o filme do Mario. Porque pra quem conhece, cara, não tem como você ver o Snifit e não se lembrar do Toribot, né, ou do Akira, que é justamente o personagem que representa o Akira Toriyama. Então essa é uma influência muito legal aí que eles trouxeram e é uma história que pouca gente conhece. E se você não sabia, agora toda vez que você vê um Snifit aí em um Paper Mario, um jogo do Mario, já pode se lembrar do Akira Toriyama. Uma outra influência muito legal do Akira Toriyama com a história da Nintendo e que basicamente mudou o mundo é quando a gente pega o Super Mario mesmo, né? O Shigeru Miyamoto, em entrevista, ele falou: a minha inspiração para a movimentação do Mario em determinado momento foi em Arale, de Dr. Slump, que é um anime e também mangá, né, criado pelo Akira Toriyama. Miyamoto falou o seguinte: a área ao redor dos seus quadris é uma grande articulação que controla a maneira como o seu corpo se move. Criamos todos os movimentos a partir desse ponto de origem. Quando ele acelera e inclina para frente, quando ele vira e se inclina para a esquerda ou para a direita, etc. Então, Mario meio que corre igual a Arale de Dr. Slump, com a sensação correta de peso do corpo. Dr. Slump foi o primeiro sucesso da carreira do Akira Toriyama e basicamente serviu de inspiração para a movimentação do Super Mario. Essa movimentação, ela influenciou o resto da indústria inteira. Para quem estudou a história dos videogames e game design sabe que a física e a própria movimentação do Super Mario em si, ele foi um ponto de estudo de referência para muitos jogos que surgiram depois disso. E cara, é muito louco pensar que isso que mudou o mundo, Super Mario que mudou o mundo, essa movimentação do Super Mario que mudou o mundo, teve inspiração também na obra do Akira Toriyama. Então não é só a gente, cara, é toda a indústria do entretenimento, dos games, dos animes e muito mais do que isso devem ao trabalho do Toriyama demais. Nós não teríamos sido os mesmos se não fosse a obra dele. A minha vida com certeza teria sido muito diferente, como eu falei no início do vídeo, cara. E assim, sem contar em Dragon Quest, que é basicamente o jogo que deu origem a tudo nos RPGs ali, a inspiração para muito. O JRPG tradicional que a gente conhece é completamente baseado ali em Dragon Quest, inclusive aquela zoeira toda com Pokémon e tudo mais. É a arte do Akira Toriyama ali, né? Então, sem contar com essas coisas, com os Dragon Quests, com os jogos que utilizam a arte do Akira Toriyama, tem outro ponto que a turma do Super Mario diretamente se encontrou com os personagens do Akira Toriyama. E não é apenas com o Snifit, né, sendo um personagem que parece ali o Toribot, que representa o Toriyama. Quem se lembra do jogo Fortune Street? Pois é, esse aí, cara, é um jogo onde a turma do Mario diretamente tá ali contracenando e jogando junto, um jogo de tabuleiro no estilo Mario Party, com os personagens do Akira Toriyama de Dragon Quest, cara. Olha que incrível. Ele era um jogo lançado pra Wii, né, era um party game entre os personagens de Dragon Quest e Super Mario. Então, Nintendo e Akira Toriyama sempre de mãos dadas ali em diversos momentos na história, de diversas formas diferentes. Então é isso, galera. Eu tava fazendo alguns outros vídeos aqui, eu tava me preparando, tem outras coisas que eu tinha que fazer também, mas eu não consegui, eu tô com essa coisa na cabeça o dia inteiro e eu queria trazer essas curiosidades pra vocês e fazer essa minha singela homenagem ao Akira Toriyama, que foi um cara que marcou demais a minha vida, cara. Demais mesmo. Tantas memórias que eu tenho com meus familiares, com os meus amigos. Eu acho que a última coisa, o último item que eu comprei no Japão antes de me mudar de volta pro Brasil, aquela coisa que eu tenho aquela memória, foi justamente um copo de Dragon Ball Z que eu comprei pro primeiro editor do meu canal, que foi o Lucão, que vocês que são das antigas aí já conhecem também o trabalho dele, o Luca Torres aí, que inclusive participou do podcast, o N-Blastcast, tá hoje no podcast do Project N-Cast. O canal com ele no Japão, sem o Lucão, mano, teria sido uma jornada bem mais difícil. E o Lucão é um ponto assim que, assim que eu fiquei sabendo que o Akira Toriyama morreu, eu mandei uma mensagem pra ele, ele me mandou uma foto daquele copo de Dragon Ball que eu comprei pra ele, que foi a última coisa que eu comprei antes de me mudar de volta do Japão, e ele falou, pô, guardo com muito carinho, então não tem como. É ao longo da nossa vida. E é triste, porque o Toriyama foi de repente, né?
Ninguém tava esperando essa morte repentina dele. A indústria inteira tá prestando homenagens. O mais recente que eu vi, cara, foi o Masahiro Sakurai, criador de Super Smash Bros. Ele prestou algumas palavras pro Toriyama também, e lembrando que o Hero, né, a personagem de Dragon Quest, ele tá em Super Smash Bros, então o Sakurai conhecia o Akira Toriyama pessoalmente, e ele escreveu o seguinte: esse é o maior choque do ano, eu rezo pela sua paz. O movimento do herói em Super Smash Bros. Foi planejado com uma abordagem voltada para a ação ao estilo Toriyama. E como vocês sabem, o herói, né, de Super Smash Bros. Ele é de Dragon Quest e ele é também o Dai, né, de Fly, o anime que veio como Fly para o Brasil, que é da arte do Akira Toriyama. Aí o Sakurai termina falando que irreverente é como ficou a movimentação dele e acabou sendo um pouco mais elegante do que o previsto, que diluiu essa intenção, né, que ele tinha originalmente, mas a influência do Toriyama é significativa. Aí ele termina falando muito obrigado e fala que é algo pessoal, mas ainda não consigo me acalmar. Então é sinistro, mano. Eu não consigo imaginar quando for a vez do Shigeru Miyamoto, cara. Esse vai pesar. Tiveram duas outras mensagens de coisas que eu amo muito, que me chamaram muita atenção, que é do criador de Naruto. Ele fez até essa arte ali de Naruto, né, baseado com a arte dele, né, desenhando o Goku e o Kuririn. E é legal porque o Akira Toriyama é uma influência direta no Naruto, até o laranja da roupa do Naruto é por causa do Goku mesmo, né? E, mano, a mensagem dele me quebrou legal, cara, porque ele tava tão claramente mal que ele não conseguiu nem escrever direito a mensagem dele e lançou. Olha o que ele falou: sinceramente não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino. No entanto, por agora gostaria de expressar os meus pensamentos e sentimentos ao Sensei Toriyama, algo que eu esperava que ele me perguntasse algum dia. Cresci lendo Dr. Slump nos primeiros anos do ensino fundamental e Dragon Ball nos anos posteriores. Era natural ter os seus mangás ao meu lado como parte da minha vida. Mesmo quando eu tinha uma experiência ruim, assistir Dragon Ball toda semana me fazia esquecer disso. Era um alívio pra mim, um garoto do campo que não tinha nada. Cara, quantos de nós não nos identificamos com isso? Por quantas vezes Dragon Ball não foi uma parada que deu força pra gente, sabe? E ele ainda fala, um garoto do campo... Mano, pra quem não sabe, eu venho do mato. Eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Eu já morei em área rural. Hoje em dia eu moro no Rio de Janeiro, fui pro Japão e tudo mais, mas eu venho de área rural, cara. Quando eu era pequeno eu tinha energia até, acho que 8 horas da noite, ou 9 horas da noite, porque desligava o gerador e acabava. Não tinha videogame, não tinha nada. Então é muito legal, né? Enfim, ele continua aqui. Porque Dragon Ball era realmente divertido? Foi quando eu estava na universidade. De repente, Dragon Ball, que tinha sido parte da minha vida por tantos anos, chegou ao fim. Senti uma perda imensa e não sabia mais pelo que esperar. Mas ao mesmo tempo também foi uma oportunidade para eu realmente entender a grandeza do professor que criou o Dragon Ball. Também quero criar obras como as suas. Quero ser como meu mestre. Ao seguir os passos do meu mestre e aspirar a me tornar um mangaka, aquela sensação de perda começou a desaparecer. Porque criar histórias em quadrinhos era divertido. Consegui encontrar uma nova diversão ao seguir o meu mestre. Meu mestre foi sempre meu guia. Eu o admirei. Peço desculpas pelo incômodo, mas gostaria de expressar a minha gratidão ao grande mestre. Para mim, ele era o deus da salvação e o deus dos mangás. Quando nos encontramos pela primeira vez, fiquei tão nervoso que não consegui dizer uma palavra. No entanto, depois de nos encontrarmos várias vezes no comitê de seleção do prêmio de Tezuka, conseguimos conversar. Como fãs de Dragon Ball, eu e o Sr. Oda, o criador de One Piece, voltamos a ser crianças novamente. E quando falamos animadamente sobre o quanto Dragon Ball era divertido, como se estivéssemos competindo um com o outro, esqueci como ele parecia um pouco envergonhado e sorriu para mim. Não consigo esquecer. Acabei de receber a notícia da morte do meu mestre. Sinto uma perda ainda maior do que quando Dragon Ball chegou ao fim. Ainda não sei como lidar com esse vazio no meu coração e agora nem consigo ler o meu Dragon Ball favorito. Sinto que não consegui escrever adequadamente essa frase que gostaria de transmitir ao meu mestre. Todos ao redor do mundo ainda estavam ansiosos para ver o seu trabalho. Se um desejo de Dragon Ball pudesse se tornar realidade, desculpe. Talvez seja egoísta, mas estou triste, Sensei. Obrigado, Akira Toriyama Sensei, por todos os seus trabalhos divertidos ao longo dos últimos 45 anos. E muito obrigado por todo o seu esforço. Me pega muito. Estamos certos de que os demais membros da sua família ainda estão profundamente sentidos. Cuide-se. Rezo para que o Akira Toriyama Sensei descanse em paz.
Masashi Kishimoto. Brabo, né, mano? O cara se perdeu no meio da fala dele ali, claramente muito abalado, não conseguiu nem terminar de escrever direito. E aí, cara, o Eiichiro Oda de One Piece, ele escreveu e aí ele quebrou totalmente, mano. Ele falou o seguinte: tem essa arte também aí legal do Goku, né, com a arte do Eiichiro Oda, né, feito ali. Ele falou o seguinte: é cedo demais, o vazio é muito grande, a tristeza me invade quando penso que nunca mais o verei. Eu o admirei tanto desde criança, então lembro do dia que ele me chamou pelo nome pela primeira vez. No caminho para casa, no dia em que ele usou a palavra amigo para mim e para o Kishimoto, lembro-me de ter ficado radiante junto com o Kishimoto. Também me recordo da última conversa que tivemos. Eu fui um daqueles que assumiram o bastão desde os dias que ler mangá era considerado bobagem, e ele também criou uma era em que adultos e crianças podiam desfrutar da leitura do mangá. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá poderia se espalhar pelo mundo. Era como assistir a um herói avançando. Para não apenas mangakás, mas também criadores de várias indústrias, a empolgação e a emoção da época da serialização de Dragon Ball devem ter se enraizado em sua infância. Sua existência é como uma grande árvore. Para os mangakás de nossa geração que estiveram no mesmo palco, as obras de Toriyama se tornaram cada vez mais importantes para mim conforme eu me aproximava desse mesmo palco. Cheguei até a sentir medo, mas estou apenas feliz em ver o homem distante novamente, porque o amamos em um nível profundo. Com respeito e gratidão pelo mundo criativo que ele deixou para trás, oro pela paz de sua alma. Que o céu seja o mundo alegre que ele imaginou. Maneiro, né? É assim, cara, quando um cara ele é extremamente influente dessa forma, que, pô, na nossa cultura brasileira não é só quem é fã de anime que é fã e foi influenciado pelas obras dele. Quem gosta de futebol já viu pessoas, né, no futebol comemorando, fazendo Kamehameha, fazendo fusão. Quem assiste televisão brasileira por diversas vezes, os atores, as pessoas principais aí fizeram referências, novelas, Ana Maria Braga também. O cara é gigante demais. Então, é isso. Eu só queria prestar minha homenagem aqui, falar dessas curiosidades aqui, de como o Akira Toriyama se conecta com os universos do Super Mario diretamente, e de como, pelo menos do meu coração, ele para sempre vai ser levado e vai estar presente, né, nas obras ali do Reino dos Cogumelos, através do personagem que a inspiração é justamente o personagem dele nos mangás dele, né, que é o Toribot, o Akira Toribot, e de certa forma também em Super Mario, né, com a movimentação e a corridinha do Super Mario levantando a mãozinha. Toda vez agora que você jogar um Super Mario e ele levantar a mãozinha, você pode se lembrar do Akira Toriyama. Beleza, amigos? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem as memórias legais que vocês têm aí com a Akira Toriyama. E entre aí, assiste a sua abertura ou sua ending favorita aí de Dragon Ball, que é uma boa forma de homenagear também e lembrar os bons momentos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Como eu sempre digo pra vocês, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu! Teu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta